Já, agora já. Então, esse é o nosso terceiro projeto, né? Nosso projeto da dimensão tarefas. Lembrando, né? Nós somos um grupo aí grande, um grupo de pesquisa, que nós temos aí professores da UFAC, né? Da Universidade Federal do Acre, nós temos da Universidade Federal de Rondônia, nós temos do Instituto Federal do Acre e do Instituto Federal de Rondônia. Então, nós temos uma equipe aí bem animada para estar aí com vocês mais essa dimensão, sem falar, não podemos deixar de falar dos nossos monitores lindos, maravilhosos, que nos ajudam bastante aí e que nos dão muito orgulho também, que estão nos ajudando aí nas tarefas, né, e acompanhando vocês todos aí. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Nós teremos 3 encontros nessa dimensão. E eu acho que era isto que eu tinha para falar. O professor Rodrigo hoje e o Paulo, eles vão falar com vocês sobre a nossa primeira ferramenta. E aí eu vou deixar com eles agora para eles darem continuidade. Olá, boa noite, bem-vindos. Vejo aqui que temos novos cursistas, né? Julie, Ruth, Daniela, bem-vindos. Temos pessoas que já fazem parte do nosso grupo, né? Nas dimensões anteriores, professora Derlene, Amanda, professora Marcilene, também sejam bem-vindos de volta. Então, como a professora Diana já falou, a gente vai trabalhar hoje essa terceira dimensão com as tarefas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de tarefa, sobre a abordagem, né, baseada em tarefas, e a gente vai trabalhar com uma ferramenta digital chamada Sisol. Mas antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso cronograma da dimensão 3, e aí a gente vai fazer um momento de reflexão sobre esse conceito de tarefa, né? Mas antes, vamos aqui ver o cronograma da nossa terceira dimensão. Sim, desculpa, eu esqueci de agradecer a participação da aula como meu parceiro, né, de hoje à noite, e também nós temos os nossos colegas queridos, amigos do DALI, para ajudar também nesse primeiro encontro. Então, o título que a gente nomeou essa dimensão foi Hora da Tarefa, né? Vocês devem ter já visto o logozinho durante a inscrição. E como é que vai ser o nosso cronograma dessa terceira dimensão? Nós vamos ter 3 encontros. O primeiro encontro está acontecendo hoje, dia 18, né? A gente vai trabalhar com o Sisol. O segundo encontro a gente vai trabalhar com o Nearpod, vai ser no dia 25/11. E o terceiro encontro com o Quizlet, que será no dia 3 de dezembro. Então, vamos ter 3 encontros para poder concluir essa terceira dimensão. Tudo bem? Perfeito. Então, agora a gente vai passar para o que a gente vai discutir hoje, né? Que a gente vai partilhar nesse primeiro encontro. Então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de tarefa. A gente vai tentar entender quais são as diferenças entre tarefa e exercício, o que compõe essa abordagem, né? Abordagem baseada por tarefas ou abordagem baseada em tarefas, e a gente vai ver quais são as funcionalidades que o Sisol nos apresenta, para a gente poder utilizar essa conceituação, essa abordagem de tarefas dentro desta plataforma. Mas antes da gente entrar na discussão do conceito de tarefa, a gente quer que vocês nos apresentem o conceito que vocês têm sobre tarefa, o que é que vocês entendem que seja tarefa, né? Então, para isso,
eu gostaria que alguém colocasse aqui no chat, por favor, o link da nossa enquete, né, da nossa perguntinha de hoje. Então, vocês vão responder em uma palavra qual é o conceito de tarefa para vocês, tá? A gente vai colocar o link aqui no chat do Slido. E aí vocês vão colocando o conceito que vocês têm em uma palavra sobre tarefa. Onde está o Slido? Já vamos colocar no chat. Hello! Oi! Alguém que ficou... Alguém pode colocar no chat, please? Por favor? Thank you, professora Keila. Muito obrigada. Então, é só vocês acessarem o link e abrir a perguntinha no Slido. Professora Keila, dá para projetar as respostas? Vai estar como co-host. É um exercício bem rápido, é só vocês colocarem em uma palavra o que vocês entendem que seja tarefa. Só para a gente poder iniciar a nossa discussão na apresentação. A professora Keila vai projetar aqui. Conseguiu? Muito obrigado, professora Keila. Imagina. Então, já temos 4 respostas. Então, contextualização, missão, objetivo, realizar algo, dever, reforço do aprendizado. O que mais? Temos mais outros conceitos, atividades. Trabalho. E o pessoal da equipe do Dali não vai votar também? E podia, era. Lógico. Tem que perguntar se pode. Também estava em dúvida. É, eu que não posso, né? Eu não posso, porque senão eu vou sair daqui do negócio. Isso. Tem que perguntar que pode. Claro, deve. Arrasa, Tamara. Fixação de conteúdo. Acho que faltou um Ezinho aí no contudo, né? Conteúdo. Deixa o contudozinho, Rodrigo. Deixa eu ver mais. Que atividades. Prática contextual. Interessante.
Todo mundo já votou que está aqui? Sim, né? Não, nós temos 19 pessoas. Contando comigo a professora Keila, que não votamos agora. Faltam 7 pessoas para votar ainda, né? Quem são os 7 escondidos? Com medo de escrever uma palavrinha. Eu não posso porque eu tô gravando. Ah, a Di, exatamente. Então não faltam Eu saí 7, sem sim querer, aí 6. eu fui voltando rapidinho. Tudo bem. Tudo bem. 6, vamos lá. Então, o que é que vocês entendem que seja tarefa? Contextualização, reforço do aprendizado, fixação de conteúdo, atividades, trabalho, dever, meta, realizar algo, prática contextual, missão, objetivo, sim. Todas essas palavras que são palavras-chave, né, para vocês, que representam o conceito de tarefa, elas estão dentro, sim, do conceito teórico, né, da abordagem baseada em tarefas ou abordagem baseada por tarefas. Muito obrigado pela contribuição de todo mundo. A gente precisa avançar, senão o tempo é muito curto, né? Então, vou continuar aqui na apresentação e a gente vai conversando, tá? Vocês podem fazer perguntas, podem interferir no momento que vocês quiserem, tá? A gente está aprendendo juntos. Então, vamos lá. O que é tarefa, né? A gente trouxe, então, um conceito do professor Rod Ellis. Ele é um pesquisador da área da aquisição de linguagem e da pedagogia, né? Da área de estudos da linguagem, estudos linguísticos. E ele fala da seguinte forma sobre o conceito de tarefa, né? Eu deixei destacado aqui as palavras-chave para a gente poder entender melhor qual o caminho que ele está traçando para conceituar tarefa. Então, uma tarefa é um plano de trabalho que exige que os alunos processem a linguagem de forma pragmática. Ou seja, o que ele está colocando é que os alunos eles precisam aprender de maneira consciente, né, refletir sobre o uso dessa linguagem dentro de um determinado contexto. É por isso que ele fala que a linguagem ela deve ser processada de forma pragmática. E aí ele continua, para alcançar um resultado que possa ser avaliado em termos de se o conteúdo proposicional correto ou apropriado foi transmitido. Então, o objetivo principal de uma tarefa é a comunicação, né? É utilizar a linguagem dentro de um evento comunicativo, dentro de um contexto real, e que parta da necessidade daquele grupo de aprendizes e também do que o professor, né, percebe, né, do que o professor intui sobre a necessidade dos aprendizes. Para isso, é necessário que eles deem atenção ao significado. Então, vejam, a tarefa, né, ela tem um acesso estritamente íntimo com o significado, né, uma tarefa para criar significado, e façam uso de recursos linguísticos, embora o design da tarefa possa predispô-los a escolher uma forma particular. Então, o professor ele vai construir esse processo de ensino por meio da tarefa, observando a necessidade de comunicação desses aprendizes. Então, os alunos eles vão aprender a utilizar a linguagem sozinhos. Claro que o professor ele vai interferir, ele vai moderar esse processo, para que se possa alcançar o significado do uso daquele elemento linguístico. Então, aí a gente já percebe uma conceituação bem específica para a tarefa em relação ao exercício, né? Que a gente está habituado a entender que seja também uma tarefa. Embora o design da tarefa possa predispô-los a escolher uma forma particular. Então, o professor ele vai escolher, a partir da necessidade dos aprendizes, o que foco que ele vai dar naquela forma linguística que vai ser explorada de maneira comunicativa dentro da tarefa. Uma tarefa destina-se a resultar no uso da linguagem que tenha uma semelhança, direta ou indireta, com o modo como a linguagem é usada no mundo real. Então, é uma tarefa com um fim comunicativo. Desculpem. Ok.
Como outras atividades, uma tarefa pode envolver habilidades produtivas ou receptivas, né? Então, são as competências que são necessárias para que esse aprendiz ele possa desenvolver no aprendizado de uma língua estrangeira. E aí nós temos habilidades que podem ser a leitura, a escrita, a fala, o listening, né, que é a compreensão oral. Então, todas essas habilidades, elas vão estar inseridas dentro desse processo da implementação da tarefa para o ensino e aprendizagem de línguas. E também vários outros processos cognitivos. Que processos cognitivos seriam esses? O aluno ele vai aprender a listar alguma coisa, né, uma informação que ele se interessa, ele vai aprender a listar, ele vai aprender a compreender uma mensagem que está num vídeo e vai poder falar sobre essa mensagem de forma crítica e reflexiva. Então, são esses processos cognitivos que são mobilizados no uso da tarefa na sala de aula. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Não, só a Di que eu só estou conseguindo ver a Di. Ok, vamos continuar então. Tranquilo. E aí, como é que a gente... Ok. Então, como é que a gente caracteriza uma tarefa, né? A gente viu o conceito que a tarefa ela tem uma finalidade comunicativa, né? O foco é o significado. O professor tem que levar os alunos a compreenderem o uso da linguagem de maneira significativa. Então, isso é um conceito que a gente pode resgatar de maneira resumida do que o professor Rod Ellis apresenta. E aí, uma outra forma da gente reconhecer que uma atividade ela tem uma característica de uma tarefa é com essas 6 perguntas. De acordo com esses autores, a Jane Willis e o Dave Willis, que são pesquisadores da área de ensino e aprendizagem de línguas e que pesquisam também sobre abordagem baseada em tarefas, se a resposta dessas 6 perguntas for sim, né? Então, essa atividade que você está tentando saber se é uma tarefa ou um exercício, ela pode ser caracterizada, então, como uma tarefa. Então, a tarefa, né, a pergunta. A atividade capta o interesse do aprendiz? Se a resposta for sim, ela, né, já é um indicativo de que ela pode ser uma tarefa. Há foco primário no significado? Se a resposta é sim, pode ser uma tarefa. Há um resultado? Porque todo processo que envolve uma tarefa, ele precisa ter um resultado. Esse resultado, em muitos dos casos, ele é um resultado que leva o aluno a refletir sobre o seu aprendizado, né? O que ele aprendeu. É uma autoavaliação que a abordagem leva com que o aluno entenda como ele aprendeu e o que ele aprendeu. O sucesso é julgado em termos de resultado. Então, o resultado ele foi satisfatório, o aluno ele conseguiu entender o uso significativo daquele elemento linguístico dentro de um contexto social, né? A conclusão da atividade é a prioridade? A atividade relaciona-se às atividades do mundo real? Então, se a atividade, né, ela se apresenta com essas características, então, ela pode ser denominada como uma tarefa. Então, para a gente conseguir entender melhor o que é uma tarefa, qual a diferença da tarefa para o exercício, a gente tem aqui o primeiro exemplo, né? Esse exemplo aqui, o que vocês acham? Ele é uma tarefa, pensando naquelas perguntas e no conceito do professor Rod Ellis. É uma tarefa ou um exercício? Eu quero dizer que eu fiz muito essa tarefa aí quando eu era aluna. Eu também, professora Keila. Eu não estou conseguindo ler o chat, mas eu queria que vocês me ajudassem. Alguém tiver com alguma pergunta no chat? Oi, Tamara. O Luciné disse ali que é um exercício, hein? Isso, Luciné, por que você acha que é um exercício? Porque eu acredito que essa atividade aqui, né, ela não cumpre com os requisitos para se denominar tarefa, né? Isso, exatamente. Exatamente. Analisando, então, aqui você tem o foco
na forma gramatical, né? Então, o aluno é levado a somente completar os espaços em branco com as formas do verbo to be, mas aí não tem uma mobilização reflexiva de como que esse conhecimento linguístico ele pode ser mobilizado, né, dentro de uma interação social. Então, não tem um fim comunicativo específico. Aqui você tem um tipo de exercício que o foco é na forma e não no significado. Então, não pode ser caracterizado, né, pensando naquele conceito do professor Rod Ellis e naquelas perguntas, não tem como ser enquadrado dentro como uma tarefa, né? Então, esse aqui é o exemplo de um exercício. E aí, se algum professor de outra área quiser também ajudar, dar exemplos, porque eu acho que também acontece em outras áreas, né, que não seja apenas o ensino de línguas estrangeiras, podem ficar à vontade, tá? Então, eu estou trazendo exemplos aqui da área de inglês porque eu tenho mais leitura sobre isso na área de línguas, mas também a gente pode ter outros exemplos de outras áreas de conhecimento. Tudo bem? Então, e esse aqui, né, pensando naquele exemplo anterior, né, a gente pode dizer que isso aqui é uma tarefa? Eu acho que você vai ter que traduzir um pouquinho aí das instruções, Rodrigo, porque tá Isso, tudo em vou. inglês, nem todo mundo é do Vou traduzir. inglês. Vou traduzir. Sorry, desculpa. Ajuda a gente. Então, aqui a gente tem uma contextualização primeiro. O que é que esse excerto, né, ele apresenta? Tem uma contextualização, os alunos são orientados a assistirem um vídeo no TED Talk. Acho que todo mundo conhece o TED, né? TED Talk, que são aqueles vídeos mais voltados para palestras, né? E também tem o TED Talk Education, né? Que são palestras mais voltadas para a educação também. E aqui é um vídeo do Mark Bezos, e aí o vídeo se chama A Life Lesson for a Volunteer Firefighter, uma lição de vida de um voluntário, né, no Corpo de Bombeiros. E aí o que os alunos são levados a realizar nessa tarefa? Eles precisam assistir o vídeo e responder as perguntas em pares sobre o vídeo que eles assistiram. Então, por que esse exemplo que eu trouxe, ele se caracteriza como uma tarefa? Porque aqui o aluno ele é levado a entender a mensagem do vídeo e a refletir sobre ela. E aí, essa tarefa ela vai ser realizada em pares. Por que em pares? Porque isso é uma característica muito comum da tarefa. As tarefas, elas são realizadas em pares ou em grupos. Essa que é a orientação que a gente tem de muitos teóricos da área de ensino de línguas, quando falam de abordagem baseada em tarefas, que essas tarefas elas têm que ser realizadas em pares ou em grupos. Por quê? Porque nesse momento de interação com outro colega ou com os outros colegas, tem uma troca de conhecimento. Ou seja, vão existir aprendizes que vão ter um pouco mais de competência no uso da língua, né, para poder responder a pergunta, por exemplo, e vão ter outros aprendizes que vão ter pouco conhecimento. Então, essa interação ela vai sendo compensada, né, por aqueles aprendizes que têm um pouco mais de conhecimento e por aqueles aprendizes que não têm tanto conhecimento assim de uso linguístico. Então, aí você tem um equilíbrio nesse processo, né, de tarefas que podem ser realizadas em pares ou em grupos. Então, isso aqui é um exemplo de uma tarefa, porque o aluno ele assiste um vídeo, né, pode ser caracterizada como uma tarefa do mundo real. Por quê? Porque quando você está assistindo um vídeo na TV, você tem que entender as informações que estão naquele vídeo, né? Só que você não vai ter perguntas que te guiem a entender. Aqui é uma tarefa de um livro didático que tem perguntas que levam a entender a mensagem, né, mais específica do que está sendo apresentado no vídeo. Então, isso aqui é caracterizado como uma tarefa. Tudo bem? Alguma pergunta, comentário, acréscimos? Comentário breve é que eu entendo que essa abordagem é um tanto desafiadora a todos nós, dado que nós todos aprendemos sem passar por essa abordagem, né? Eu, pelo menos, não passei em nenhum momento por essa abordagem no meu percurso formativo. Sim.
Sim, é muito importante que a professora Keila colocou, né? Eu também fui aluno do ensino básico da escola pública e também não tive esse tipo de abordagem, né? Para poder ser ensinado a aprender uma língua estrangeira. Mas, se a gente for pensar, a gente aprende, né? A gente aprendeu, né? Pelo menos fazendo exercício gramatical, a gente conseguiu aprender a utilizar a língua. Mas essa abordagem ela é um tanto nova, porque se apresenta como nova, né? Porque vem de um escopo maior, que é a abordagem comunicativa. E aí a gente começou a ver isso há pouco tempo, né? Desde os anos 90 até hoje. Então, por isso que essa abordagem ela se apresenta assim como desafiadora, né? Para a gente poder se apropriar dela, ou fazer uso aos poucos no nosso contexto educacional. Mais alguém? Alguma pergunta? Posso continuar, então. Professor Rodrigo? Sim, professora. Eu acho que não é nem porque é uma abordagem nova, mas porque a abordagem comunicativa, digamos assim, na década de 90, nos anos 2000, era muito pouco utilizada por questões como, às vezes, falta de domínio em relação à língua do professor, grande número de alunos em sala de aula. Então, método tipo exercício, de fazer exercício, tradução, era muito mais utilizado na sala de aula, até por não haver também digamos assim, uma concepção mais aprofundada de linguística aplicada ao ensino de línguas, né? Então, acho que isso também dificultou e trouxe algumas, digamos assim, abordagens e metodologias ineficazes para as escolas de ensino fundamental e médio no nosso país. Sim, exatamente. E eu acho que é por conta também da formação que nós tivemos, né? Em abordagens mais tradicionais, né? Naqueles livros que eram mais gramaticalizados, ensino baseado na gramática e tradução. Mas essa abordagem, ela é uma abordagem que está dentro daquela ideia da abordagem pós-contemporânea, né? Uma abordagem pós-método, que você não precisa especificamente seguir somente ela, você pode misturar com outras abordagens, né? Dependendo da necessidade do professor e da turma que ele tem. Então, é muito importante esse comentário, professora Genice. Muito obrigado. Podemos continuar, então. Vamos lá. A abordagem, né? Então, a abordagem ela é constituída de 3 ciclos, né? A pré-tarefa, o ciclo da tarefa e a pós-tarefa. A pré-tarefa, como é que ela é constituída? Nesse momento, o professor ele vai introduzir o tópico, o conteúdo, o tema da aula, e também ele pode fazer a introdução na sequência da tarefa que vai ser executada pelos alunos. Um detalhe importante é que o professor ele pode apresentar um modelo de uso comunicativo que ele espera que os alunos resolvam a tarefa, né? Então, ele pode apresentar um vídeo mostrando para os alunos modelos linguísticos, né? Destacando aspectos importantes que os alunos podem reutilizar quando forem resolver essa tarefa. E importante também ressaltar que aqui é o momento que o professor tem para poder esclarecer os objetivos dessa tarefa, né? O que ele espera que os alunos também alcancem no final do ciclo dessa abordagem. Depois nós temos o ciclo da tarefa, que é um aspecto também muito importante da abordagem, e ela é constituída de 3 passos. O primeiro é a tarefa, então os alunos eles vão resolver aqui a tarefa, depois das orientações do professor, das instruções. Depois, esses alunos, né, lembrando que em pares ou em grupos, dependendo da escolha do professor, vão planejar juntos a resolução dessa tarefa. Então, como é que eles vão planejar? Eles vão trocar informações de como que a tarefa ela pode ser resolvida, quais aspectos linguísticos eles podem destacar para a resolução dessa tarefa. Então, eles vão aqui constituir um espaço de interação, de troca de informações para resolverem essa tarefa. Depois você tem um relatório. Que relatório é esse? Os alunos eles vão elaborar um relatório simples,
ou ele pode ser oral, ou ele pode ser escrito, das experiências que eles tiveram na resolução dessa tarefa. Então, nesse momento, o professor ele não faz nenhuma intervenção, ele apenas media o processo, né? Ele não faz nenhum feedback, ele não diz se o uso do elemento linguístico está correto ou incorreto. Aqui, o que é esperado é que os alunos eles experienciem a resolução dessa tarefa de maneira independente, né? Com que eles sabem de uso da língua para resolver a tarefa. Na tarefa, nesse momento, nós também temos 3 passos: a análise, a prática e a avaliação. Na análise, é o momento que o professor vai interferir. Ele vai apontar, depois de ter observado, né, a apresentação do relatório pelos aprendizes, ele vai aqui apontar quais são os elementos que podem ser melhor enquadrados na resolução daquela tarefa, tanto na questão de uso linguístico, como na questão de apropriação de uso específico para aquele tema, né, abordado na tarefa. Depois tem a prática, que os alunos eles voltam de novo para os grupos ou duplas, e aí fazem a melhora dessa resolução da tarefa pelos apontamentos do professor. Depois tem um momento de avaliação, que é quando toda a turma se reúne, então os aprendizes apresentam a resolução das suas tarefas para a turma e para os professores. Então, é um momento também de autoavaliação, né? Quais foram as vantagens de resolver aquela tarefa, se é uma tarefa que realmente fez com que ele aprendesse a utilizar a língua em um contexto de uso comunicativo. Então, esse é o formato, a proposta da abordagem baseada por tarefas ou abordagem baseada em tarefas, tá? Professor Rodrigo. Sim, professora. Amanda está perguntando se as tarefas deverão ser trabalhadas em pares e em grupos e nunca individualmente. Então, a proposta, Amanda, da abordagem é que sejam implementadas as tarefas em grupos ou em duplas, porque os alunos eles vão interagir para poder resolver essa tarefa. Então, individualmente, o aluno ele pode até alcançar um momento de reflexão, de resolução da tarefa, mas ele não está interagindo com outro colega, como acontece no mundo real, né? No mundo real, você interage com as outras pessoas, você troca informações, você aprende junto. Então, a proposta dessa abordagem é fazer com que todos aprendam juntos, a partir do nível de conhecimento que cada um tem. Eu vou dar um exemplo aqui do projeto da professora Keila, né? De Teletandem, professora Keila. Se encaixa muito bem com essa proposta, não é? Sim, se encaixa, porque os interagentes, eles precisam realizar a grande tarefa que é a interação de teletandem, e eles não focam na estrutura, eles focam na comunicação, não há qualquer espécie de correção, não há um professor que fica olhando e dizendo, olha, você errou a forma regular do verbo no passado errada, não tá correta, a pronúncia não é essa, não há essa correção. O que importa é que o brasileiro consiga se comunicar com o estadunidense e vice-versa. Então, de fato, o foco é a comunicação e a produção de textos, de troca de materiais, enfim. Muito obrigado, professora Keila. E o que é importante também ressaltar é que existem 2 tipos de tarefas, né? Existem as tarefas que são tarefas do mundo real, que são aquelas que o professor vai pedir que os alunos, por exemplo, tentem compreender como é que as informações de um mapa do metrô dos Estados Unidos, de Nova York, por exemplo, né? As informações que estão naquele mapa do metrô de Nova York. Então, isso aí é uma tarefa que é voltada para o mundo real, porque é isso que você faz, você tenta entender uma informação. E nós temos também as tarefas que são pedagógicas, né? Como que são as tarefas pedagógicas? São aquelas que o professor pede para o aluno, por exemplo,
observar uma sequência de imagens e criar uma história a partir daquelas imagens. Isso aí também é uma tarefa, só que ela é pedagógica, né? Então, existem essas duas diferenças de opções que o professor tem para poder implementar essa abordagem em sala de aula. Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá, então. Tá, então a gente trouxe aqui para vocês alguns exemplos de tipos de tarefas, né? Além daquelas que eu citei, as tarefas do mundo real e as tarefas pedagógicas, nós temos algumas que mobilizam esse processo cognitivo dos aprendizes. Então, nós temos a listagem, que tem um exemplo, né? Em pares, cria uma lista com 10 personalidades famosas do século XXI. Justifique a inclusão dessas personalidades na lista. Compare com os colegas. Vejam bem, não é simplesmente pedir para o aluno listar as 10 personalidades. Né? A ideia é que o aprendiz ele liste e justifique por que ele incluiu aquela personalidade na lista dele. E a comparação com o colega é para fazer esse momento de interação, nessa troca de informação. Né? Se o colega concorda com a inclusão dessa personalidade ou não. A classificação, em grupos, organize as figuras em uma sequência que recrie uma história. Produza a narrativa da história e compartilhe com a turma. Então, também aqui o aluno ele consegue classificar, né, organizar a sua história, né, com início, meio e fim, quantos personagens vai ter na história, de acordo com o que tem na figura, ou pode também mobilizar a criatividade desse grupo de alunos na produção dessa história. A comparação, então, em pares, crie uma história com sua figura. Narre para o colega e escute-o também. Compare as histórias. Crie uma lista com as semelhanças e diferenças. Então, aqui as duplas são levadas a também criarem, cada um, né, nas suas duplas, uma história, com uma figura que cada um tem, e aí narrar para o colega. Se for, por exemplo, numa aula de inglês, o colega vai dizer se compreendeu, né? Se o colega tiver mais conhecimento de língua, ele vai dizer, olha, eu acho que a pronúncia é assim, eu não entendi muito bem essa pronúncia, será que você não poderia começar dessa maneira? Então, você vai ter essas trocas interativas durante o processo de resolução dessa tarefa. Por isso que é importante que as tarefas sejam implementadas em pares ou em grupos. A situação problema, que vai resolver um problema, né, apresentar a resolução de um problema. Então, aqui nós temos o seguinte exemplo. O centro de sua cidade possui um trânsito intenso. Em pares, reflita sobre 3 alternativas para solucionar o problema. Liste as vantagens e desvantagens para cada alternativa. Decida qual alternativa é barata, inovativa e sustentável ao meio ambiente. Apresente para a turma e decida quais alternativas serão viáveis para a comunidade. Então, aqui os alunos são levados a resolver um problema que existe no mundo real, né? A intensidade do trânsito na cidade, como procurar alternativas que sejam sustentáveis e que não possam afetar o meio ambiente. Então, eles são levados a pensar de forma crítica e a resolver esse problema. Depois, nós temos as experiências pessoais, que aqui os alunos eles vão compartilhar experiências que eles possuem, pode ser em dupla ou em grupos. E aí aqui tem um exemplo, né? Poderia ser outro, mas é só um exemplo. Então, compartilhe com seu colega experiências que despertam incômodo, né? Que incômodo você tem com relação à política, com relação às práticas sociais, nas mídias, né? Com relação ao tipo de preconceito que é disseminado nas mídias sociais, enfim. Pode existir vários tipos de experiências que o aluno pode apresentar em dupla, né? Ou em grupo. Comentários, perguntas? Estou indo muito rápido. Tá ótimo, amigo. Obrigado, Tamara. Ninguém tem um acréscimo, um comentário, uma pergunta? Fico aflito porque ninguém fala nada, gente. É porque tá todo mundo concentrado, absorvendo, entendeu? Assim, ó, tudo você tá falando. Tá bom.
Está muito boa, então a gente deixa o barco correr. Tá bom, então. Obrigado, professora Genice. E aí, é isso, né? A gente pensou muito no tempo que a gente tem, porque tem a plataforma para apresentar, mas estamos aqui abertos a comentários, a acréscimos, a perguntas. Essa aqui é a referência que a gente utilizou na apresentação. São referências em língua inglesa e também tem um texto em língua francesa, né? Mas quem não é da área, a gente pode estar colocando lá no Google Classroom, né? Algumas referências em português para vocês poderem ter acesso, para poder entender melhor o conceito de tarefa, pegar exemplos de tipos de tarefas, mas eu acho que também a apresentação, acho que ela já tem esse direcionamento também. Tudo bem? Perfeito. Agora nós temos o momento do Paulo. Paulo vai ser o nosso segundo instrutor de hoje. Ele vai apresentar a plataforma que a gente vai trabalhar nesse primeiro encontro, o CISOL. Não é isso, Paulo? Vamos introduzir primeiro o que é o CISOL. Diana, me ajuda nessa parte, por favor. Diana. Oi. Então, gente, a nossa primeira plataforma hoje é o CISO, certo? Tô ligada, tô. E o CISO, ele é uma coisa muito fofa de você trabalhar, entendeu? Ele é uma plataforma, assim, que não é chata, que dá gosto para o professor trabalhar, porque ela é muito, assim, muito unicórnio. Mas, se você pensa é como se fosse, você pode comparar como se fosse a sua plataforma de professor e aluno, né? Imaginem aí, tem, né, no Instituto Federal, por exemplo, tem o AVA, né, que é o ambiente virtual do aluno. E o CISO, ele seria o seu AVA, né? Ele seria o seu ambiente virtual, onde lá você tem um contato com o seu aluno, você posta as tarefas, você diz o que é que você quer, você diz o que é que você não quer, como você quer, e você monta suas turmas todo bonitinho, e aí dentro lá é isso que o Paulo vai mostrar para vocês, tá? Mas com a criatividade que vocês têm, vocês vão conseguir fazer coisas lindas lá dentro, tá? Paulo, vai lá, arrase. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se é a minha internet, mas às vezes o áudio de vocês está cortando. Então, para não correr o risco de eu cair, eu vou desligar a câmera para ficar só falando para não consumir muito. Tudo bem? Se eu não travar, eu prometo que eu ligo. E vocês... O que, Tamara? A Diana, ela tá ali. Olha a cara dela pro Paulo. Ai, meu Deus. Eu não Gente, aguento. antes do Paulo iniciar, é importante que vocês lembrem que a gente está trabalhando com tarefas, né? Então, a plataforma é para a gente criar as tarefas dentro dessa plataforma, tá? Então, o CISOL, ele é um portfólio de aprendizagem, como a professora Diana falou, né? É um lugar que você posta as mensagens, as tarefas para os alunos. Vamos lá, Paulo. Então, eu vou deixar a câmera ligada. Se eu travar, vocês me avisem. Deixa eu compartilhar aqui. Alguém poderia me habilitar para poder compartilhar a tela? Ok. Então, vamos lá. Eu vou pedir perdão para vocês também. Tem um barulhinho muito ruim e chato aqui em casa. Mas se não estiver dando de entender, vocês me falam que eu tento falar um pouco mais alto. Tudo bem?
Eu tentei me isolar ao máximo, mas não tem como competir com esse barulho. Então, vamos lá. Esse aqui é a página inicial, né? Quando você entra no Google, você digita CISOL, clica no primeiro link que vai aparecer essa página. Como vocês podem observar, o idioma está em inglês. Então, para aqueles que têm um pouco de dificuldade, é interessante você traduzir a página. Para mim, já aparece essa opçãozinha bem aqui na barra de pesquisa para traduzir, tá bom? Mas você também pode clicar na tecla direita do mouse e pedir para traduzir a página. Então, vamos iniciar fazendo o cadastro, né? Tem aqui essa opção, inscreva-se gratuitamente. Eu vou clicar. Vai aparecer essa próxima janela, em que você vai selecionar a opção, né? Eu sou professor, eu sou estudante ou eu sou um membro da família. Então, como nós somos professores, a gente vai clicar nessa primeira opção. Você tem duas opções, né? A primeira é preencher esse pequeno formulário com o nome, o sobrenome, o e-mail, definir uma senha e confirmar. Para facilitar, a gente pode também fazer login e cadastro com uma conta do Google, que eu acho que é o mais simples. Eu vou fazer utilizando uma conta do Google. Eu cliquei nessa opção e aí vai pedir para me selecionar uma conta. Selecionar meu Gmail pessoal aqui para a gente... Pronto. Feito esse rápido cadastro, né? Eu já vou... A plataforma, né, já vai solicitar os dados da sua turma. Está pedindo aqui crie sua aula, mas é crie sua turma. Você pode importar uma turma que já esteja criada no Google Classroom. Se você não tiver feito, né, a gente pode adicionar manualmente. Então, você vai colocar um nome para essa turma. Vou utilizar aqui teste 1, Dali. Em seguida, basta adicionar o nível, o que seria ano ou série. Né? Se seria um jardim de infância, um primário, primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Do ensino fundamental 1, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Enfim, você vai selecionar. Eu vou colocar aqui outras. E seguir em frente, clicando nesse símbolozinho de check aqui. Pronto. Criamos uma turma, né? Essa aqui é a página inicial do CISOL. Então, você vai ter diversas opções. Como vocês podem ver, a tradução está um pouco ruim, mas a gente vai tentando. Feito esse cadastro, eu criei a minha turma, agora eu vou adicionar os alunos. Bem aqui embaixo, você pode ver um maisinho, né, o símbolo de mais, escrito alunos. Eu vou clicar aqui nessa opção, e aí ele vai te perguntar, você quer que os alunos façam login no CISOL usando sua conta Google ou endereço de e-mail? Se você, como professor, conhece o aluno e sabe que ele utiliza um e-mail ou a conta do Google, né, eu aconselhava você digitar sim, mas geralmente os alunos, né, principalmente da educação básica, não têm esse costume de utilizar e-mail para resolver alguma coisa. Então, a gente pode clicar nessa opção aqui, não, que seria mais indicada. E aí ele vai perguntar em seguida, né, o que os seus alunos, eles frequentemente utilizam, né? Se eles compartilham dispositivos ou se cada um utiliza o seu. Eu estava até comentando com os professores numa reunião de planejamento que essa opção aqui, dispositivos compartilhados, seria interessante pensar, por exemplo, se você vai trabalhar no laboratório de informática.
A gente sabe que nem sempre nós temos um número de computadores para atender todos os alunos, então seria interessante selecionar essa opção, mas pensando no ensino remoto, nessa questão de atividades à distância, né, a gente pode atribuir e pensar que cada um deles vai ter acesso ao próprio dispositivo. Então, é só você selecionar a opção. Eu vou escolher essa segunda, né, cada um com o seu dispositivo. E aí ele vai pedir para você adicionar o nome dos alunos na classe. Esse é um passo que é um pouco mais demorado, né? Pensando, se você tem uma turma muito grande, você vai ter que fazer isso manualmente. Então, você vai digitar o nome, sobrenome, e aí vai adicionando diversos nomes. Você tem a opção, ele te dá, de colar uma lista de nomes, que já está pronta. Então, é interessante, se você já deixar uma lista pronta no Word, você só copia e cola os nomes aqui. Tá? É só copiar, selecionar o nome dos alunos nessa lista, copiar e colar nesse espaço em branco. Adicionei os meus alunos, vou clicar nesse botãozinho verde aqui em cima. Adicionou os alunos. E aí ele vai te transferir para vai te dar um aviso, na verdade, né? Quando você estiver pronto para usar o Sisol, trazer aqui como gangorra com os alunos, eles devem seguir essas instruções para fazer o login. Então, eles podem utilizar um aplicativo ou acessar o site pelo navegador. É parecido, né, para aqueles alunos que participaram da dimensão anterior, é parecido, por exemplo, com o ClassDojo, né? Então, eles vão entrar, fazer o cadastro, e aí eles vão selecionar o nome. Eles também podem, né, digitalizar esse código, esse QR Code, ou também digitar esse código PIN para ter acesso direto à turma que foi criada. Aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, aparece aqui, ó, expira em 60 minutos. Por quê? Por motivo de segurança mesmo. Então, esse QR Code e esse código PIN, eles vão entrar, eles não vão ter mais validade após 1 hora. Então, por exemplo, caso o aluno não tenha dificuldade para entrar, não se preocupa, né? É só você repetir esse processo, que a cada hora ele vai gerar um código diferente, mas sempre vai direcionar para a mesma turma. Você também pode, ó, que ele te dá a opção de imprimir o pôster de inscrição, né? Ou seja, você imprimiria essa pequena instrução, né, e colocaria no lugar de destaque da sala, caso a gente tivesse, né, esses encontros presenciais. Então, ó, já aparece aqui os nomes, Diana, meu nome, a professora Keila. Feito esse pequeno cadastro, né, eu criei a minha turma, eu adicionei os meus alunos. Como que eu posso adicionar uma atividade? Eu vou clicar nesse maisinho verde que está aparecendo aqui, Add. E aí ele vai, logo que eu clicar, ele vai pedir para adicionar um trabalho do aluno. Essa opção aqui é para você, como professor, experimentar, ter essa experiência da perspectiva do aluno, como que o aluno iria publicar, por exemplo, uma foto ou, sei lá, alguma coisa no mural, né, dessa ferramenta. Mas a gente vai diretamente para atribuir uma atividade. Então, eu vou clicar nessa segunda opção. E aí eu vou ser direcionado para essa minha biblioteca, né, onde vai ficar registrado todas as minhas atividades. Você pode pesquisar clicando nessa opção aqui, ó, comunidade, né? Você pode pegar e utilizar atividades que já foram criadas por outros professores, né? Assim como acho que é Quizzes,
Isso, no Quizzes. Mas vamos lá criar nossa atividade. Então, aqui, ó, minha biblioteca, criar nova atividade. Aí ele vai pedir o nome da atividade. Então, você vai digitar aqui o nome de uma atividade, um título, né, para essa atividade, e vai inserir as instruções para o aluno nesse espaço aqui em branco. O que eu achei interessante é que você também pode fazer uma instrução por voz, clicando nessa opção, adicionar instruções de voz. Você vai clicar e vai gravar o áudio, né, narrando essas instruções. Você também pode adicionar multimídias, né, para ilustrar um pouquinho essa atividade. Depois eu vou mostrar para vocês como que fica mais ou menos, tá? Só para vocês saberem que nessa opção aqui, adicionar instruções de voz, é para você gravar a instrução por áudio, e aqui adicionar a instrução, o exemplo de multimídia, porque a tradução ficou um pouco ruim, mas é para você inserir, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, uma foto, um desenho, um vídeo, um link, uma nota, ou fazer o upload de um arquivo, de uma foto, de um vídeo, para ilustrar essa sua atividade. Bem aqui embaixo vai aparecer o modelo do aluno. Como que você quer que o aluno responda essa sua atividade? Então, você vai adicionar um modelo. Você quer que ele responda uma foto? Tirar uma foto da atividade? Você quer que ele desenhe? Você quer que ele publique um vídeo, que ele adicione um link, que ele escreva uma nota, que ele faça o upload? Olha só, se eu clicar em foto, ele vai tirar uma foto utilizando a câmera do meu computador. Está dizendo que já está usando. Esse desenho é interessante porque você pode aqui tirar uma foto e fazer anotações, inserir uma caixa de texto. Você pode gravar um áudio também comentando, né? Tem diversas opções. É bem interessante. Aqui é o vídeo que ele vai gravar. A nota, achei bem interessante o layout, que é como se fosse um caderno, onde o aluno pode ir fazendo as próprias anotações. Tá bom? Aqui é o link, aqui é o upload de um arquivo do seu computador ou do Drive. E aí, ó, você tem mais opções. Aqui são apenas alguns detalhes. Essa opção ela é um pouco restrita para os usuários que pagam para utilizar a ferramenta. Então, para a gente não é muito interessante, a não ser que você pague, esteja disposto a pagar. Então, eu vou salvar essa atividade. Haja dinheiro para pagar tudo que a gente quer, hein? Então, e aí vai pedir para você atribuir essa atividade. Então, eu vou clicar aqui nessa opção atribuir, e aí você vai enviar para a turma. Já vai aparecer aqui as turmas que você tem criado. Então, tá aqui, minha turma tem teste DALI, 4 alunos, atribuir a essa classe. E vai dar algumas orientações, por exemplo, para você observar como que os estudantes eles vão ter a oportunidade de responder, né? Paulo, posso interferir rapidinho? Pode, A gente professor. está tendo aqui a perspectiva do professor, né? O professor criando um perfil, uma turma no CISOL, mas da visão do aluno, da tarefa atribuída, ele pode ter as mesmas funções daquelas que o Paulo mostrou. Acho que se você puder voltar, Isso. Paulo, por favor. Eu vou mostrar aqui uma atividade que eu já criei, aí eu não sei se vai ficar. E aí os alunos eles têm a possibilidade também de utilizar a câmera do dispositivo que eles estiverem né, respondendo a tarefa, podem fazer o upload de uma imagem, do áudio, de algum arquivo que esteja no computador, no Google Drive. Então, eles têm também essa possibilidade para responder a tarefa. Isso. Eu não... Só um instante, gente.
eu vou sair, é porque eu fiz uma conta com outro e-mail, só para mostrar para vocês rapidamente como que fica visível para o aluno. Tudo bem, Paulo. Só um segundo. Tudo bem, tranquilo. Alguém tem algum comentário, um acréscimo de informação, uma pergunta? Se eu estiver falando muito rápido também. Tá tranquilo, Paulo. Di, Tamara, acho que foi Dia e Tamara que já utilizaram, né? O CISOL. Vocês têm algum acréscimo, meninos? A gente já trabalhou, mas Paulo está indo bem. Ele pode continuar. Olha aí, Paulo, a responsabilidade. responsabilidade. Então, vamos lá. Aqui foi um outro e-mail, eu criei uma outra conta, né, para preparar o roteiro de vocês. E aí eu coloquei o nome pensando na turma que eu trabalhei no ano passado, né? Só que era uma turma de 5º ano de ensino fundamental 1. Então, o nome da turma era a Turma da Esperança. Eu adicionei um ícone aqui, né, para ilustrar a turma. Na outra que eu criei, eu não utilizei, mas é bem se você clicar aqui, ó. E aí ele vai pedir para você utilizar um ícone, selecionar um ícone para ilustrar essa turma, né? Eu fiz upload de uma imagem que estava no meu computador, mas você também tem essas opções aqui para utilizar. Aqui eu adicionei o nome dos meus alunos, alguns alunos que eu tinha, e aí eu criei uma atividade. Eu vou aqui nessa opção atividades, para mostrar as atividades. Para o aluno vai aparecer dessa forma, né? O título, eu coloquei Vamos Nos Conhecer, e aqui tem um pequeno texto, né, que eu criei para ilustrar, para instruir eles como que seria essa atividade. Então, apareceu, mais um ano se inicia, colegas novos, professores novos, tudo novo. Apesar de tudo parecer estranho no momento, tenho certeza de que vamos nos divertir muito juntos. Que tal aproveitar a oportunidade para nos conhecer? Compartilhe um vídeo curtinho se apresentando para os seus colegas. Aqui vai algumas dicas. Diga o seu nome, idade e 3 coisas que você gostaria que soubessem sobre você. Lembre-se, seja criativo. Aí aqui eu fiz... Lembra daquela opção que eu falei para você ilustrar? Aí aqui eu adicionei a mesma foto, mas só a título de curiosidade mesmo. E aí o estudante vai clicar nessa opção, ó, adicionar resposta. Só que como eu estou no conta de professor, vai pedir para me selecionar um aluno, gente. Nesse primeiro aqui. E aí, ó, ele vai escolher entre as opções. Eu não defini, eu esqueci de fazer isso, mas lembre que nas instruções eu pedi para eles compartilharem um vídeo, certo? Então, eles teriam que vir nessa opção. Se eu tivesse colocado lá o modelo de resposta, né, provavelmente já estaria mostrando para eles que essa opção aqui de vídeo. Então, eles selecionam a opção. E aí vai aparecer a câmera para eles gravarem o vídeo. Só que a minha não vai abrir porque eu já estou utilizando pelo Zoom. Mas, olha, eles podem mandar uma foto, um desenho, uma nota, enfim. Vai ter as mesmas opções que o professor tem para atribuir uma atividade. Mas o aluno pode gravar, não é, Paulo? Desculpa, ele pode gravar o vídeo, né, no computador, deixar salvo, né, ou então em uma nuvem, né, no Google Drive, por exemplo, e depois fazer o upload. Sim. Aí aqui nessa primeira opção, gente, journal, que seria uma espécie de diário, de portfólio, é onde os alunos podem, né, ir publicando as atividades deles ou fazendo alguma publicação. Tem algumas outras opções, mas assim, é um pouco restrita para as pessoas que pagam para utilizar a ferramenta, né? Então, só antes de concluir, eu sei que o tempo está bem resumido, vou só para mostrar para vocês que você pode também configurar a turma, né? Você pode, clicando aqui, ó, perdão, esqueci, nessa ferramentazinha, nessa chave, vai abrir essas configurações. Não sei porque está traduzindo. Isso. Aí você pode mudar o nome da turma quantas vezes forem necessários, né? Você pode adicionar um co-teacher para te auxiliar.
Se eu não me engano, na versão gratuita, você pode adicionar 2 co-teachers. Eu não sei se a professora Diana pode confirmar essa informação para mim, mas eu acredito que são 2. Você pode também modificar o tema, né? A corzinha que vai aparecer a turma. Aqui seria o ícone da classe. Né? Aqui seria uma configuração mais para os alunos, né? Como que esses alunos vão acessar o CISOL? Cada um, lembra que lá quando eu fiz o cadastro dos alunos, né? Eu coloquei que cada um iria utilizar o próprio dispositivo. Aqui você pode habilitar para os seus alunos curtirem, comentarem as atividades dos outros alunos. Aqui você tem essa opção de cada um ver o trabalho um do outro, né? E nessa segunda, logo abaixo, né, tem esse aqui, novos itens requerem aprovação. Seria uma opção do seguinte, né? Para você trabalha, por exemplo, com alunos do ensino médio que são um pouco mais agitados, eles podem, às vezes, querer publicar alguma coisa que não seja tão legal. Então, você tem um controle, né? Você pode filtrar os conteúdos que eles irão publicar. Paulo, Aqui é... Sim, professor. Desculpa te interromper mais uma vez. A Di ia falar alguma coisa, né, Di? Sobre co-teachers? Não lembro, Ou não? mas... não, é porque o Paulo falou de mim, aí eu falei assim, mas eu não sei da parte paga, não, só sei da parte gratuita mesmo. Ah, então, acompanhando a fala da Di, tem uma pergunta da Marcilene, ela tá falando assim, quantas turmas posso criar na conta free? Quantas turmas é possível? Até onde eu saiba, né, é um pouco recente, mas eu dei uma pesquisada, se eu não me engano, não tem um limite de turmas para você criar. Não sei se a professora Diana pode confirmar essa informação para mim, mas até onde eu vi, eu acho que não tinha um limite de turmas para você criar. O que tem... A Tamara vai checar essa informação, porque eu não consigo sair da minha tela agora para verificar. Ela está gravando, né? A gente já dá uma resposta para vocês. Obrigado, professora Diana. Pode continuar, Paulo, desculpa. Tudo bem. Só para finalizar, aqui você vai, né, configurando as turmas, né, pastas, habilidade. Essa função aqui de habilidades, ela é paga. Então, eu não sei se vale a pena eu explicar, mas seria, por exemplo, atribuir habilidades para você verificar em relação aos critérios, né, de avaliação das atividades. Então, aqui a gente tem a opção de gramática, pronúncia, leitura, enfim. E aí você vai atribuindo essas habilidades para os alunos. Aí ela fica bem disponível aqui, ó, habilidades. Né? Só que não tem nenhuma habilidade marcada. Mas essa é uma opção paga. Aqui tem esse inbox, que seria para você entrar em contato com os alunos ou com a família. Você também tem essa opção de convidar até 10 pessoas, né, da família de cada aluno para acompanhar o desempenho desses estudantes na ferramenta. Só que essa família, essas pessoas, né, elas só vão ver o desempenho de um aluno, né, no caso do parente lá que está participando da turma. Eu acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma crítica, se eu falei muito rápido. Foi perfeito, Paulo. Parabéns pela sua explicação, né, sobre as funções do CISOL. Agora vamos ouvir os colegas. Alguém tem algum comentário, uma perguntinha, Tamara? Só para confirmar em relação ao número de turmas, tá? Uma conta free pode ter até 10 turmas no CISO, tá? O professor que é Plus, aí ele vai poder ter até 25 turmas. E se você tiver o CISO para escolas, né, o institucional, aí pode ter até 100 turmas. E na conta gratuita dá para ter 2 professores também, co-teacher.
É isso. Muito obrigado, professora Tamara. Obrigada, professora Tamara. Esclarecido essa parte. Outras perguntas? Marcelene está agradecendo, professora Tamara. Outras perguntas? Então, o momento agora é de vocês criarem um perfil no CISOL, mesmo que vocês não façam utilização dele, mas só para ter essa experiência, né, saber como é que funciona cada parte do CISOL. Vocês podem criar de maneira bem rápida um aviso, dando as boas-vindas para a turma. Vocês podem fazer isso agora, tá? Será que temos a necessidade de criar breakout rooms? Somos poucos, né? O que vocês acham? Precisamos criar breakout rooms? Eu acho que dá para ficar aqui. Por mim, não tem problema. Acho que sim, né? Uhum. E aí, se vocês forem tendo dúvidas durante a criação de alguma tarefa, pode perguntar para o Paulo que ele responde. Muito bem. Tá vendo, Paulo? Então, vocês todos podem acessar o site do CISO agora. A gente vai dar o quê? Eu estou colocando aqui o link do site no chat. São 8h17, nós temos até as 9. 10 minutos é muito tempo? 10 minutos para fazer isso? Sim, né? Só 10? 15? Para fazer o quê? Respirar? Para criar um perfil. Isso, criar um perfil no CISOL, se quiser criar uma turma, colocar uma mensagem de boas-vindas. 15 minutos? Pode ser. 15 minutos, então. Tá. E aí a gente está aqui, se vocês quiserem fazer perguntas. Dá-lhe, né? Exato. Pode dar-lhe. A professora Keila colocou um link aqui. Júlia e Monique já aproveita para deixar tudo pronto para a aula de mídias, viu? Daqui 2 semanas. Já vai estar pronta a atividade. Aqui já tem. Professora Keila, esse link é de quê? O roteiro dos cursistas, caso precise. Isso. Muito obrigado, professora Keila. Então, aqui nós temos também o link do roteiro dos cursistas. Para vocês lá seguirem os passos da criação do perfil. Meu já tem.
aprendi usando um pouquinho agora. Então, eu acho que essa plataforma deveria ser, sim, utilizada nas salas. O nosso problema, o nosso entrave maior é quando a gente tem uma escola que não dá condições de trabalhar, sabe? Não tem computador, não tem laboratório de informática, ou os meninos mesmo, às vezes, tem que usar a internet, não tem internet. Então, o único entrave que eu acho hoje ainda para a gente, assim, professor, é isso. Fora o número de turmas, né? Porque a Marcilene aí tem 32 turmas. Seria muito útil uma plataforma dessa para ela, mas não é permitido ela usar nessa quantidade, né? Pelo que eu entendi, só na forma institucional. E às vezes a gente não vê vontade da escola em correr atrás desses recursos que podem até facilitar a vida do professor, né? Sim. Mas muito interessante, muito interessante. Quando eu voltar para a sala de aula, eu fico vendo assim, eu fico imaginando um monte de coisa. A eletiva, disciplinas que os meninos escolhem, né, o que eles fazem, são projetos, né, que você faz no intuito de aprofundar o conhecimento da base comum de uma maneira diversificada, né? E a ClassDojo, por exemplo, é uma plataforma fantástica para trabalhar numa eletiva. Dá para fazer uma eletiva inteira só com ClassDojo. Então, assim, muito útil. Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado, Amanda. Volte logo para a sala de aula, então. Estou dando um tempo para estudar. Muito bem. Então, temos mais algum acréscimo, algum comentário? Hoje foi tranquilo, né? Mas alguém gostaria de mostrar, né? Isso. Temos um tempinho ainda. São 8h41. Se alguém tiver interesse de mostrar para a gente, precisa brigar também, né? Assim, não precisa brigar. Bora, galera. Acho que tá todo mundo em choque ainda com as 32 turmas da Marcilene. Pois é, gente. Será que é só eu assim? Marcilene de Deus. Isso é o retrato da realidade dos professores brasileiros. Marcilene, no meu auge, eu cheguei a ter 27, mas 32... 30, nunca. aqui em Rondônia, todo professor de inglês e história. Não, é inglês, artes e educação física. Senhor 32, amado. porque é uma aula por semana. As outras disciplinas, o professor tem menos turma porque tem mais aula com a turma, né? Mas a gente não. Sim. É uma aula semanal, então tem que ter as 32 turmas. Porque a carga horária da disciplina é muito pequena, né, Marcilene? De inglês, aí você precisa completar em outras escolas, por isso que o número de turmas é muito grande. Marcilene, em quantas escolas você trabalha? Desculpe a pergunta. Atualmente em 2, né? Eu já trabalhei em uma só quando a gente tinha um projeto de terceiro ano que tinha 3 aulas na turma. 3 aulas de inglês em cada turma, né? Mas você trabalha só com inglês, essas 32 turmas? 32 turmas, do 6º ano ao 3º ano. Esse ano eu só não tenho o primeiro ano, porque essa escola está mudando do regular para o integral, e o integral foi seleção. E aí tem um professor dando aula nesse integral. Mas eu tenho todos os segundos da escola, todos os terceiros, e na outra escola do 6º ao 9º ano. E não tem outro colega com você, é só você? Isso, nas 2 escolas eu sou... em uma escola eu sou a única professora de inglês, na outra escola é que tem um outro que tem os primeiros anos. Ah, tá. Marcilene, então você pode fazer uma experiência para contar depois, para compartilhar conosco aqui, com uma dessas plataformas, né? Que a gente viu nas dimensões anteriores e na de hoje. Com uma turma, por exemplo, né? Para ver como é que os alunos interagem, utilizam a plataforma. Muito bem. Muito obrigado, professora Amanda, a professora Marcilene, pelas contribuições. A nossa
bolsista, né, a Bianca, já postou aqui no chat o link do Calendly, que vocês já estão habituados a acessar para marcarem as orientações, para tirar dúvidas sobre o uso da plataforma, e o link do nosso formulário de avaliação também. Alguém ficou responsável de postar o link do Google Classroom, que é para que todo mundo tenha acesso? Já pode postar aqui também no chat, para todo mundo ingressar lá no Google Classroom dessa dimensão 3 tarefas. Lucinéia, no curso ou no Google Classroom que você está falando? No curso, porque tem isso, ela perdeu a inscrição e aí ficou na dúvida se ainda poderia. Professora Keila? Não entendi, estava procurando o link do Classroom. Tudo bem, a Lucinéia perguntou se ainda é possível ingressar na dimensão 3, fazer inscrição. É sim, pode. Professora Keila, tem um novo link, porque a Rosineide tentou se inscrever, mas eu acho que ela estava até meio-dia, né? Era? E aí... Não, mas eu alterei já. Ah, já? Então tá certo. Eu alterei agora à noite mesmo. Parece até que estávamos combinados. Então tá certo, eu vou avisar para ela. Obrigada. Isso, não esqueçam, agora pode se inscrever ainda, não esqueçam de convidar os amigos de vocês, colegas de trabalho, para participarem da dimensão 3 tarefas, né? A gente ainda tem espaço para poder agregar todo mundo. Então é isso. A professora Keila já postou aqui no chat o link do Google Classroom, já podem acessar, todo mundo. Já acessei. Perfeito, professora Derlene. Então, antes da gente finalizar, eu queria parabenizar, né, a Diana, que conseguiu ser aprovada no projeto para ingressar no mestrado na UFAC, a professora Tamara, que conseguiu também ser aprovada no projeto para entrar na seleção de doutorado na UFAC, todas com notas muito boas, né? Um 10, na verdade. Como disse, uma pessoa da comissão falou assim, essa pessoa tirou um notão, hein? 8,70 é um notão. Sim, foi um 10. Não tem mais coisa, não. Acabou o processo. Não, mas o projeto é grande. Mais do que isso, Tamara, é tirar nota boa no projeto de pesquisa. Então, vamos aqui parabenizar. Só ter o mínimo para entrar. Isso. Vamos parabenizar as meninas aqui, desejar muito sucesso nessa trajetória delas, que está se iniciando na pesquisa, né, Diana? Começando, a Tamara que já começou e vai continuar. Então, é uma alegria muito grande para nós aqui do grupo, né? E para a professora Keila, que foi a grande responsável por esse encaminhamento da Tamara. Sim. Nossa maior Sim, é verdade. Então, todo mundo, tá? Isso, muito obrigado pela participação de todo mundo hoje à noite.